Oi, gente! Vamos nós para mais uma aulinha. E a aulinha de hoje nós vamos trabalhar os números. Eu vou apresentar para vocês 3 formas de trabalhar números, tá? Com as crianças. Essa atividade pode ser desenvolvida a partir dos 3 anos, tá? De acordo com a complexidade, vocês vão perceber que 4 e 5 anos vão ter mais facilidade, mas vocês sempre podem adequar a atividade ao seu filho. Bom, antes da gente trabalhar número, é importante saber que os números têm 3 conceitos básicos que eles precisam ser valorizados. Primeira coisa dos números que a gente precisa e que a gente aprende primeiro é a oralidade. Contar 1, 2, 3, 4, 5, aí até bebezinhos começam já a contar os dedinhos, que não é difícil. Essa oralidade é muito importante, porque a criança aprende também falando. Então, só de contar, ele já está aprendendo uma sequência, que os números estão em sequência. Vai ajudar bastante na hora da escrita e na hora da compreensão dos números. A oralidade é fundamental. Na sala de aula, por exemplo, nós professores temos o hábito de usar números a todo momento, contando alunos, contando objetos, contando oralmente com a criança, nós estamos facilitando o aprendizado. Por exemplo, na minha sala de aula, eu trabalho a data do dia. E as datas nós podemos usar até o número 31. Mesmo que a minha criança não saiba o que é o 30, o que é o 28, eu vou falar com ele. Porque quando ele tiver que aprender o conceito da escrita e da quantidade, vai ficar mais fácil, certo? Então, o primeiro aprendizado sobre os números acontece na oralidade. É importante e todos nós devemos desenvolvê-lo sempre. O segundo conceito dos números, nós vamos trabalhar na relação com a quantidade. Cada número representa uma quantidade. Por exemplo, isso aqui representa 2 quantidades. 2 é a oralidade. Isso é a quantidade. E a escrita é o que eles vão aprender posteriormente. Essa relação do número com a quantidade que ele representa não é muito fácil. E aí a gente vai precisar muito do material concreto para que eles possam chegar ao conceito do que nós esperamos, certo? E por último, como eu já disse, a escrita. Então, para que tudo isso se conclua efetivamente, nós precisamos trabalhar a oralidade, relação de quantidade e a escrita. Quando a criança consegue fazer a associação desses 3 conceitos, aí sim podemos dizer que ela aprendeu os números. Hoje, nas nossas atividades, nós vamos trabalhar os números de 1 a 5. Mas você pode adaptar a brincadeira à realidade da sua criança. Se ela já passou de 5, se ela já compreende mais que 5, você pode trabalhar. Agora, se não, vamos aos poucos com os números para que eles possam efetivamente aprender cada um deles. É importante dizer que na hora da escrita é legal trabalhar um número de cada vez. Vocês vão perceber que é onde eles vão apresentar maior dificuldade. Na escrita do número 2 e do número 3, eles têm bastante dificuldade. Então, não adianta dar tudo junto. É bom que vocês façam as atividades escritas uma de cada vez, de preferência em dias alternados, para que eles efetivamente aprendam e associem a quantidade e a oralidade já aprendidas. Tudo bem? Vamos lá? A nossa primeira atividade de hoje vai ser a cartela dos numerais. Na minha sala de aula, eu costumo ter uma sequência numérica coladinha na parede, onde eu posso facilitar a visualização das crianças e a contagem quando necessário. Por exemplo,
Se eu peço para escrever o número 3 e ele ainda não tem essa associação da oralidade 3 ao número escrito 3, eles vão até a parede onde eu fixei a minha sequência e vão contar 0, 1, 2, 3. Quando eles acham o número 3, eles passam o dedinho por cima do 3 e aí vão até a folha deles e tentam transcrever. Então, essas cartelas numéricas, além de bem interessantes para o aprendizado das crianças, eles vão servir também como um enfeite do quarto deles. É legal, coloque aí na sua casa, você vai ver que fica uma ilustração legal e principalmente criada por eles. Vamos à confecção então, para que vocês vejam como isso acontece? Vamos lá! Bom, gente, eu já fixei na minha parede, tá? A sequência dos números. E é interessante propor para a criança que nessa atividade nós vamos estar fazendo docinhos, tá? Com um pedacinho de papel, a gente amassa e faz docinho. Fica bem mais divertido, tá bom? A nossa segunda atividade serão os anéis numéricos. Olha que legal. Nós desenvolvemos aqui alguns anéis, colocamos num rolo de papel alumínio, tá? E cada anel tem um numeral. 1, 2, 3, 4, 5. Lembram-se que eu falei que é legal a associação do número escrito, da oralidade e da quantidade. Então, para cada um deles, eu colei embaixo uma representação da quantidade. No meu caso foi uma florzinha, mas pode ser um botão, pode ser um feijão, o que vocês acharem interessante que tenham à mão em casa. Pode ser uma figurinha, tá? Só que eu preciso que tenha relação com a quantidade que o número está propondo. 2, 3. Muito bem. Essa atividade a gente vai trabalhar de forma a compreender também a sequência, tá? Nós temos aqui, os anéis saem e a criança vai poder brincar de colocar os números na ordem certa. Então, eles podem contar, estão trabalhando também a parte motora, tá? Desenvolvendo a percepção tátil. E aí estarão trabalhando e continuando a sequência numérica, certo? Olha, esse é muito fácil de fazer e não tem porque a gente não tem em casa, hein, gente? É muito interessante. Uma variação dessa atividade é a gente propor à criança que descubra o número que está faltando. Mas, na verdade, não vamos tirar daqui, nós vamos tapar. Eu cortei também um rolinho, só que esse eu parti ao meio. E aí, nós vamos esconder um número e pedir à criança que fale qual o número que está escondido. Aí, eles estão percebendo que na sequência falta um. Qual é o número que vem depois do 1? E aí, depois que ele acerta, você mostra para ele. Essa atividade é bem legal.
Bom, nossa terceira e última atividade de hoje é os números no rolinho. Vejam que eu peguei alguns rolinhos de papel higiênico, coloquei na frente deles numerais, tá? E colei em um papelão na sequência correta, onde as crianças vão ter que colocar em cada rolinho quantidade de coisas. Podem ser objetos, podem ser brinquedinhos. O que eu tinha aqui, com maior quantidade, eram as tampinhas. Podemos fazer bolinhas e usar as bolinhas de papel para colocar. O importante é que eles possam contar e inserir em cada rolinho a quantidade que ela representa. Olha, aí, para poder ainda aproveitarmos a atividade, vamos trabalhar também a musculatura dos dedinhos, a coordenação motora fina. Lembra-se que nós já trabalhamos dessas formas e isso é bem interessante para as crianças e torna a atividade um pouco mais prazerosa. Olha, com o pegador de macarrão, nós podemos pegar a tampinha. No primeiro tubinho, nós vamos colocar uma tampinha, pois o número que está representado aqui é o número 1. No segundo, nós vamos colocar duas tampinhas e assim por diante. Nós podemos também, ao invés de trabalhar o pegador de macarrão, podemos trabalhar o pregador de roupas, tá? Pois ele fortalece os dedinhos que serão usados depois na escrita. E aí nós vamos, como na pescaria, pegar as tampinhas, lembrando que nós precisamos estar contando de acordo com o número que apresenta. 2, 3. E assim até encerrar. Podemos também utilizar o pregador de uma outra maneira. A mamãe pode emprestar os pregadores de roupa e aí nós vamos colocar um pregador para cada quantidade representada aqui à frente. 2, 3, 4, 5. Quando a criança terminar, vocês podem pedir que eles confiram para ver se está certinho, contando um por um. Lembrando que os números estão virados para a câmera para que vocês possam ver a atividade. Mas para as crianças será realizado com os números virados para ela, ok? Para que ela possa estar visualizando e assim colocando as quantidades corretas. Então vamos lá, vamos conferir. Número 1, 1. Número 2, 2. E assim por diante. Gente, vejam que nós trabalhamos muita relação de número e quantidade com a oralidade. Isso é fundamental antes de partirmos para a escrita. Por quê? Eles precisam estar com esses conceitos formados no conhecimento deles, para que depois eles possam ir para o traçado e aí, com os movimentos da mão bem coordenados, conseguir completar o traçado. É interessante que vocês, depois de qualquer uma dessas atividades, passem para o papel. Porém, lembrem-se, a gente não deve trabalhar todos os números se eles ainda não estão conseguindo traçar. No papel, é preciso que as crianças estejam com um número de cada vez, trabalhando a coordenação. Não adianta darmos de 1 a 5 se ele ainda não consegue traçar o 2, não consegue traçar o 3. Eu preciso reforçar. E para que eles possam associar a escrita aos números que nós falamos e as quantidades que eles representam, é interessante que eles trabalhem um de cada vez. Portanto, ao final de uma atividade, vocês podem dar a eles uma folha, escrevam o número que vocês querem trabalhar naquele dia em cima e peçam que eles encham aquela folha com
números escritos. Pode ser a lápis, canetinha, giz de cera, o que vocês quiserem. É bem interessante também pegar o giz de quadro e pedir para eles escreverem na calçada. Eles vão amar. É também bem viável escrever na areia ou em qualquer outro lugar que eles possam estar representando esse número. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula de hoje, que possam colocá-la em prática e até a próxima! Tchau!